Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Flamengo sonda Luiz Henrique, concorrência por Darwin Núñez, Mengão negocia com Pogba brasileiro, parte do elenco do Botafogo não estará no Maracanã contra o Flamengo. BAP, somos uma ilha, podemos gastar 50% mais. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, que é um canal português que fala sobre o Flamengo. Traz diariamente para você notícias provenientes do exterior, falando do Mengão. Então, se você ainda não se inscreveu no canal Flamenguista em Portugal e não sabe o que acontece no exterior, o que é falado no exterior, falando do Mengão, se inscreva no canal, acione o sininho. Se você puder, hoje em especial, deixa seu like e deixa seu hype nesse vídeo, porque vai fazer muito bem aqui para o nosso trabalho. Meus amigos, a entrevista que o BAP deu ao jornal AS aqui da Espanha ainda repercute bastante, meus amigos, bastante no Brasil e no mundo inteiro, né? O BAP disse que o Flamengo é uma ilha no Brasil. O Flamengo não é um clube brasileiro, é um clube europeu que está no Brasil. Abre aspas, nossa receita foi superior a 320 milhões de euros, 2 bilhões de reais. E esse ano ultrapassará os 300 milhões de euros, 1,8 bilhão novamente. Acho que se fizermos um ranking global dos 20 clubes com maior faturamento, o Flamengo provavelmente estaria em primeiro lugar entre os que menos gastam sua receita. Tenho capacidade financeira para gastar 40% ou 50% a mais do que gasto hoje. E isso não afetaria em nada o clube. Ou seja, tem grana, mas para mais investimentos. O fair play financeiro foi criado porque existem vários clubes no Brasil que gastam 80% e até 100% da sua receita. Na Europa, dependendo do país, porque existem países onde você pode gastar 60% ou 70%, mas não necessariamente. O Flamengo gastou 40% da sua receita do futebol no ano passado. Quando o fair play financeiro chegar no Brasil, eu poderei eventualmente dobrar meus gastos e investimentos, desde que tenha renda recorrente. Desta forma, terei bastante espaço para gastar mais dinheiro. Mas isso significa que eu vou gastar só porque eu tenho mais dinheiro? Não, porque não sou bobo. Vou investir mais dinheiro se não achar que esse dinheiro extra é essencial para ganhar alguma coisa. É uma forma diferente de trabalhar. Esse modelo não tem segredos, é a forma da Coca-Cola rubro-negra. Posso contratar mais um Lucas Paquetá? Sim, posso. Vou contratar? Não, porque não tenho certeza se com o Paquetá consigo ganhar tudo. Não faz sentido contratar 3 Paquetás. Se eu contratar 3 Paquetás e ganhar tudo, nunca saberei se teria ganho com 1 ou 2. Nunca se investe tudo num único negócio, porque se der errado, você está arruinado. Mas se der certo, invista um pouco mais, disse o presidente. Esse pensamento é um pensamento meio de escassez. O Flamengo está no Brasil hoje por acaso, porque o Flamengo é uma ilha no Brasil. Nosso sucesso não se deve ao fato do Flamengo ser o maior, deve-se ao fato do Flamengo ser o melhor administrado e gerido. Meus amigos, ele disse que o Flamengo é o Real Madrid das Américas, e é mesmo, e muita gente na imprensa ficou morrendo de dor de cotovelo, né? Então, meus amigos, eu acho que é uma dor de cotovelo enorme e o Flamengo atrai muita inveja. O único problema é esse: o Flamengo atrai muita inveja. E isso é verdade. O Flamengo tem que tomar os seus cuidados espirituais também, porque, vou te dizer, hein, como os caras se incomodam com o Flamengo. E, de fato, o Flamengo, nos últimos anos, tem sido aí um time que
da aula de administração e da aula da sua grandeza, né? Meus amigos, Flamengo e Botafogo domingo, jogo do Campeonato Carioca, né? E a ideia do Botafogo, que perdeu ontem para o Fluminense, é o seguinte: Martim Anselmi revela que parte do elenco do Botafogo já viaja hoje para a Bolívia, mas avisa: mas precisamos de jogadores contra o Flamengo. A viagem é muito complexa, temos que viajar, subir no dia do jogo contra o Nacional Potosí de carro. Mais de 3 horas para jogar na altitude. Alguns vão viajar hoje mesmo para a altitude para começar a estarem prontos. Mas também precisamos de jogadores para o jogo do Flamengo, domingo. Temos que pensar como vamos fazer, que elenco vai ficar aqui para jogar com o Flamengo. Temos que colocar o melhor, porque é um jogo importante. Depois vamos falar da viagem à altitude. O Alan não pode jogar com o Flamengo porque está suspenso, mas eu não sei se o Danilo poderá jogar. Tenho que ver se pode jogar o Danilo. Tenho que ver o que acontece com o Matheus Ponte, com o Tuco Correia, e quais são os melhores para jogar com o Flamengo, os melhores para jogar na Bolívia. Meus amigos, está claro que o Botafogo vai colocar um time com 7 jogadores do elenco profissional e com o resto da base. Para mim ficou claro, né? Botafogo vai jogar com 7 profissionais, é o que pede o regulamento, e o restante da base, né? Contra o Flamengo. Por quê? Porque o jogo da Libertadores é muito mais importante. Uma eliminação no Carioca tem um peso, uma eliminação na Libertadores prematuramente na fase preliminar tem outro peso. Então parece que o Botafogo vai fazer um jogo protocolar contra o Flamengo e o Flamengo tem obrigação de vitória e passar para a próxima fase. Uma coisa boa é que o Flamengo, nos próximos jogos do Campeonato Carioca, terá ali necessariamente Madureira ou Boa Vista, ou seja, pode colocar um time misto tranquilamente aí para seguir no Carioca. Brasileiro, o Flamengo deve voltar a jogar só em março, né? Tem a Recopa Sul-Americana e tem aí as finais do Carioca. O Flamengo vai ficar um longo período de tempo afastado do Campeonato Brasileiro. Meus amigos, Flamengo observa a joia do Curitiba, apelidada de Pogba brasileiro. Acho que agora estão começando a se movimentar para reforçar o time da base depois do desastre que foi no Campeonato Carioca. Trouxeram 10 do River Plate, trouxeram o lateral esquerdo do Mirassol. O volante de 17 anos desperta interesse do clube carioca e já atrai atenção de equipes europeias após o início profissional precoce. É isso mesmo, meus amigos. O volante Kensani, do Coritiba, é alvo da vez da base rubro-negra. O jogador tem só 17 anos, né? E o Flamengo está de olho no jogador, que reúne característica física e técnica que dispersem atenção. Alto, com boa leitura de jogo e capacidade de conduzir a bola sob pressão. O volante apresenta maturidade incomum para a idade. Esse conjunto de qualidade explica o apelido de Pogba brasileiro, referência ao meio-campista francês Paul Pogba. Né? O Flamengo parece estar correndo atrás agora de contratações na base, de pegar aí, né, jogadores extremamente promissores para montar um time da base melhor. Realmente o time da base do Flamengo hoje é muito fraquinho, vamos ser bem sinceros. Aquele time ali andou tomando goleada do Vasco, andou perdendo jogos aí que não deveria ter perdido, e no Campeonato Carioca fez vergonha, né? Perdendo 2 jogos e empatando um no último minuto. Meus amigos, depois que eu falei aqui no nosso vídeo de ontem, começa a se falar aí de Darwin Núñez. Darwin Núñez entrou num grande problema. Jogará, se ficar no Al Hilal, apenas 6 jogos até a Copa do Mundo. E ele precisa, de qualquer maneira, se colocar para jogar. E ele só tem 2 mercados aí, teoricamente, para ser emprestado: a própria Arábia e o brasileiro. Então, meus amigos, Darwin Núñez passou a ser um alvo que pode realmente aí
pintar no Mengão. Erken Conor, além do Flamengo, outro clube brasileiro começa a conversação com o craque uruguaio Darwin Núñez, ou seja, não é só o Flamengo que está a conversar com Darwin Núñez, mas outros clubes brasileiros também começam a falar com o atacante uruguaio, né? Eu vou te dizer, apesar de falarem que ele pediu no primeiro contato 8 milhões de reais por mês para jogar no Flamengo, eu diria a você que a situação mudou muito, porque antes quem precisava era o Flamengo, agora quem precisa é o Darwin Núñez. Então eu acho que existe uma possibilidade, sim, dependendo do approach do Flamengo, ter aí a possibilidade de contar com o jogador. Outro nome que começa a ser falado no Flamengo é o de Luiz Henrique do Zenit. O ex-atacante do Botafogo ganhou força como uma opção que se encaixa ao estilo de jogo do técnico Felipe Luiz. Boto acompanha a situação de perto e já esteve em contato com o jogador algumas vezes desde o início do ano, mantendo o diálogo aberto com o staff de Luiz Henrique nas últimas semanas. Luiz Henrique não descarta uma transferência, mas só analisará propostas oficiais após a Copa do Mundo. No momento, o foco é garantir a vaga para a seleção de Ancelotti, né? E na Rússia falam exatamente isso, meus amigos, que o jogador do Zenit não pretende sair nesse momento, porém analisará propostas para sair do Zenit depois da Copa do Mundo. E aí, meu amigo, você gostaria do ex-botafoguense e tricolor Luiz Henrique vestindo o manto sagrado? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante, como é muito importante a sua inscrição no canal. Se inscreva no canal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.